Bom, então sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos para mais um encontro de leitura de telos. Estamos a recém no livro 1. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estamos a recém no livro 1. Pensem que tem mais 2 livros maravilhosos ainda para a gente mergulhar fundo. Esse livro 1 eu vejo que ele fala mais da história mesmo de Telos, né? De tudo aquilo que a gente tem curiosidade de saber, e eles vão contando. No livro 2 a gente adentra um pouco mais fundo nesses mistérios, né, de Telos, do Monte Shasta. E o livro 3 um pouco mais ainda, que fala muito de ascensão. No livro 13 tem muitos processos. O 2 e o 3 têm muitos processos. Processos intensos e maravilhosos. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que o 1 também tem mais alguma coisa. A gente já fez um, né? Acho que no nosso segundo, nosso primeiro encontro. Mas no 2 e o 3 tem muito mais. O 3 eu lembro que tem muitos processos, muitos mesmos, assim, guiados, e a gente vai fazer juntos, então. Mas quem já está acessando aí, memórias, curas, maravilhoso. Porque é exatamente isso. A gente começa a ter contato com esses conhecimentos e a gente vai abrindo as portas para receber mais, né? Eu digo que os nossos mentores, eles vão nos guiando por caminhos, e quando a gente vai entendendo os sinais que eles estão dando, eles comemoram lá em cima, dizem, entendeu! E aí eles vão entregando mais e mais. E muitas vezes essas mensagens dos mentores, da espiritualidade, que a gente tanto almeja, que a gente tanto busca, vem através de outras pessoas, através de leituras, através de livros como Telos. Então é muito bom a gente receber isso de coração aberto e ficar atento mesmo a tudo que acontece após, né? Sonhos, a forma que vocês se posicionam aí na vida, como as coisas se apresentam para vocês, as lembranças, memórias que são ativadas, não só lá do tempo de Lemúria, né? Quem sabe a gente acesse algo assim, mas não necessariamente lá do tempo de Lemúria, daqui mesmo, né? Da nossa conduta, da nossa forma de viver, de se posicionar na vida. Então, fiquem atentos a isso, tá? Porque vai mexendo mesmo com a gente, esse tipo de leitura. Então, hoje a gente vai para o capítulo 6, e acho que a gente vai em uns 3 capítulos hoje também, tá? Porque o nosso tempo de encontro aí é de 1 hora, e agora os 2 próximos capítulos eu sei que são curtinhos, o 8º eu não tenho clareza se ele é muito curto. Mas vamos lá então. A hora das sincronicidades no horário da Alvana Botori. Depois do estudo, acordei às 2h22 e às 7h07. Maravilhoso. É muito bom nessas horas sincrônicas aí, essas horas portais, de vocês se conectarem com vocês. As pessoas sempre no Instagram me perguntam o que significa, né? Eu vejo tal hora, eu gosto muito de compartilhar quando eu vou gravar um story, vou fazer alguma coisa e tá aquela hora repetida, eu boto a hora ali. E as pessoas veem, vejo muito esse horário, o que significa? E assim, eu não sou a pessoa que busca no Google o significado das horas. Já fui, tá? Já fui muito de lá buscar qual o significado. Hoje em dia, o que que eu faço? Eu volto para dentro de mim. Então, eu silencio e eu presto atenção no que eu estava pensando, o que eu estava fazendo naquela hora, o que eu estava falando muitas vezes, e aí eu silencio para receber o recado, porque essas horas repetidas, essas sincronicidades, é uma forma da espiritualidade se comunicar com a gente também. Então, quem for tendo esses acessos aí nas horas repetidas, volta para si. Acordou nesse horário, silencia, né? Vê o que que vem para você através do seu coração. Se é durante o dia também, para uns minutinhos, presta atenção, o que que você estava pensando, o que que você estava fazendo, quais pensamentos vêm à tona, o que que você sente nesse momento. Eu gosto muito de trazer à tona as sensações. A gente percebe muitas coisas através das nossas sensações, não só do mental. A Val botou ali que ela vê muito 33, eu também, absurdamente, ultimamente, assim, ó, de todas as formas possíveis, gente, é áudio no WhatsApp 33, é final de vídeo 33, eu vou editar coisa 33, e 33 é um número maravilhoso, né, da consciência crística.
Então, é a gente sendo chamado para se conectar um pouquinho mais ainda, né, com essa energia. Então, vamos lá. A gente vai para a página 82, tá? Que a gente vai iniciar, então, um novo capítulo, capítulo 6. A perfeição é um estado de ser que continua sempre se expandindo para a eternidade. Não importa o grau de perfeição que se possa alcançar, existe sempre um nível superior para o qual se abrir e expandir. Isso é o que cria a magia da iluminação. Agora, esse nome aqui eu não sei se eu sei pronunciar. Arnamar. Acho que é assim. Capítulo 6. Os códigos de entrada de Telos. Para aqueles de vocês que têm conhecimento da nossa existência sob o Monte Shasta, saibam que sentimos seu grande desejo de visitar Telos e nos encontrar face a face. Sentimos o seu grande desejo de experimentar as maravilhas e a magia de uma civilização iluminada e de se reconectarem com seus antigos familiares que estão vivendo em Telos ou em outro lugar na quinta dimensão. No plano interior, sentimos seus anseios e ouvimos seus pensamentos. Quando poderemos visitar Telos? Quando as portas de Telos serão abertas para os moradores da superfície. Amados, queremos compartilhar com vocês que a sua longa espera em breve chegará ao fim. Antevemos que isso poderia muito bem acontecer antes do final desta década. Começaremos a convidar pequenos grupos da superfície para uma visita. Gostaríamos que vocês experimentassem o que pode ser realizado em seu mundo quando a maioria da população adotar nosso modo de vida. Vocês adquirirão uma perspectiva totalmente nova sobre como a vida nesse planeta pode ser se for vivida de acordo com os princípios divinos e a verdadeira fraternidade. É importante que saibam que no início e por algum tempo as visitas ocorrerão apenas por convite pessoal. Não se preocupem a respeito de como estes convites serão feitos. Quando chegar a sua vez de ser convidado, temos muitas maneiras de nos comunicarmos com vocês. Não importa onde more. Uma vez que vivemos em uma consciência de quinta dimensão, utilizamos um estrito código de entrada para todos aqueles que são convidados. Tenha certeza de que seu convite pessoal não estará disponível até que você atenda os requisitos desse código de entrada. Explicar em detalhes estes requisitos não é o objetivo desta mensagem. No entanto, deixe-me dar uma visão geral do que será necessário. Antes de tudo, apenas aqueles que alcançarem uma consciência próxima à da quinta dimensão estarão qualificados. Isso significa que você terá que ter abraçado o amor incondicional por si próprio e pelos outros, bem como por todas as outras formas da vida e todos os reinos da natureza. A consciência de dualidade precisa estar liberada em pelo menos 90%. Também é importante ter equilibrado suas energias masculina e feminina e cultivado a não violência em todas as áreas da sua vida. Deixe-o buscando em seu coração o que isso tudo significa. Este é o seu trabalho de casa, querido. Isso irá conduzi-lo à autodescoberta, às maravilhas de quem você realmente é e às qualidades do eu divino que lhe escapou por tanto tempo. Em segundo lugar, você precisa limpar e curar os corpos emocional e mental de toda a negatividade, passada e presente. Todos os registros passados e presentes de dor, raiva, tristeza, culpa, trauma, vergonha, vício, desesperança, baixa autoestima, impressões negativas, miasmas e etc. devem ser liberados de sua mente subconsciente, plexo solar
e corpo emocional. Devido à alta vibração de energia de telos, quaisquer emoções ou formas de pensamento com uma vibração menor do que o amor divino seriam amplificadas mais de 1000 vezes em sua mente e sentimentos. A menos que esses registros tenham sido liberados, não seria possível para você permanecer em nossa vibração por mais de alguns minutos sem experimentar o trauma. Em terceiro lugar, apenas aqueles que completaram a sua sétima iniciação espiritual e estiverem prontos ou quase prontos para as cerimônias de sua ascensão, atenderão aos nossos códigos de entrada. Neste planeta, o serviço de Cristo, sob o Senhor Maitreya e o Senhor Sananda, conhecido como o amado Jesus, em seu ministério sobre a Terra há 2000 anos, é onde podem se candidatar para receberem essas iniciações nos planos internos. A maioria de vocês não está consciente de que essas iniciações ocorrem nos planos internos. No entanto, elas ocorrem e são governadas pela maneira como você conscientemente vive sua vida diária. Atravessar essas iniciações e atingir a ascensão e a liberdade espiritual tem sido o objetivo de suas muitas encarnações neste planeta. A sétima iniciação certamente não é o fim da sua evolução, mas nossos códigos de entrada exigem que um candidato tenha atingido este nível de iniciação para entrar em Telos. Com as novas dispensações agora disponíveis, estas iniciações podem ser completadas muito mais rápido do que nunca na história da evolução da Terra. O que costuma levar milhares de anos para ser alcançado, agora pode ser realizado, se você escolher, no espaço de 10 a 20 anos. Para cada requisito que acabamos de mencionar, há muitas ramificações. Não é nosso desejo fazer você sentir que estes objetivos são inatingíveis ou deixá-lo desesperançado. Sabemos que é possível para muitos de vocês alcançar esse nível de consciência em um período razoável de tempo. Milhares de pessoas no planeta já alcançaram estes níveis de iniciação e além nos últimos anos. Você pode achá-las entre as pessoas que encontra no dia a dia, embora elas não sejam necessariamente identificáveis. Aquelas que alcançaram este nível e sabem disso, costumam manter esta informação para si mesmas. Muitas mais estão constantemente sendo adicionadas às fileiras daquelas que alcançaram este nível. Mencionamos esses requisitos porque muitos de vocês estão familiarizados conosco, mas não conhecem os códigos de entrada de Telos. Todos os que passam por nossas portas, independentemente de quem sejam ou de onde venham, devem atingir o nível de desenvolvimento espiritual necessário para serem introduzidos em uma vibração de quinta dimensão. Aplicando-se diligentemente em fazer seu trabalho espiritual e ganhando impulso em seu caminho para a ascensão, em breve alcançarão esses objetivos. Abram seus corações para amar e sentirão que as iniciações são muito mais fáceis de atravessar do que continuar a experimentar as dificuldades que se encontram agora. O refinamento que essas iniciações trazem à sua consciência abrirá as portas não só para Telos, mas também para Nova Lemúria e outros lugares mágicos e maravilhosos. Lembrem-se sempre de que o amor é a chave, queridos. O amor abrirá todas as portas para vocês e rapidamente os impulsionará no caminho para uma liberdade espiritual ilimitada. Do amor vocês vieram, para o amor agora retornam. Eu sou a dama, seu irmão lemuriano.
Não tem outro caminho a não ser o amor. Falhou alguma vez a internet ou não? Não? Tá, maravilha, porque semana passada o meu Wi-Fi estava terrível. Qualquer coisa vocês me avisem aqui no chat, tá? Em Telos, somente quando um casal está unido em um casamento sagrado é que recebe permissão para ter filhos. A dama. Agora vamos para o capítulo 7, As Crianças de Telos. Algumas de suas crianças têm contato direto com as crianças da superfície? Não. Nossas crianças não têm tido contato com as pessoas da superfície há centenas de anos. Esperamos e antevemos que isso vá mudar no final desta década. O único contato que nossas crianças têm com as pessoas da superfície é através da sua televisão. Sim, acessamos sua rede de televisão em Telos e selecionamos certos programas para o prazer de nossas crianças. Senhor, se é a TV aberta, tá ruim o negócio para as crianças em Telos, hein? Ainda mais por agora. As crianças de outras cidades intraterrenas se encontram com as de vocês? Certamente que sim. Nós compartilhamos feriados e celebrações. Muitas vezes visitamos várias cidades subterrâneas e levamos nossas crianças junto. Somos uma cultura muito aberta e gostamos de socializar e dançar. Frequentemente visitamos amigos e famílias de outras culturas ou cidades, e eles nos visitam. As portas estão sempre abertas e não há necessidade de uma ocasião especial para visitas. Todos viajamos regularmente entre as várias cidades da rede Agartha e outras cidades intraterrenas. Quando os pais fazem essas viagens por qualquer motivo, social, familiar ou comercial, geralmente as crianças são convidadas a irem junto, se quiserem. Como é sempre um deleite para elas, raramente recusam. O futuro de nossas crianças. O que o futuro reserva para suas crianças e as nossas? Quando nossas duas civilizações se tornarem uma, nossas crianças também se reunirão às suas. Basicamente, as nossas e as suas crianças não são tão diferentes. A reunião delas será cuidadosamente planejada e isso será muito divertido. Uma ótima aventura para as crianças de ambas as civilizações. Foi dito muitas vezes que a Terra está rapidamente avançando nas mudanças necessárias, o que lhe permitirá hospedar exclusivamente uma civilização iluminada. Isso significa, meus amigos, que em um futuro não tão distante, a era das trevas deste planeta desaparecerá. Nossas duas civilizações se unirão como uma, incluindo as crianças para a ascensão gloriosa que temos esperado por tanto tempo. Vamos abraçar e receber o novo mundo que se aproxima. À medida que a fênix se ergue das cinzas, um novo mundo de amor e perfeição divina emergirá a partir do desmoronamento de todos os seus antigos sistemas de crenças limitantes. Vocês abandonarão os seus sistemas governamentais antiquados de controle e manipulação, pelos quais têm sido programados por éons de tempo. Comparem a Terra com uma fênix. Ela se erguerá e levará vocês junto com ela. Mas primeiro devem soltar tudo o que já não lhes serve mais. Devem estar dispostos a abandonar os antigos e ultrapassados modelos de vida que têm mantido vocês em limitação e dor por tanto tempo. As cinzas representam a purificação que a Terra e toda a humanidade deve atravessar primeiro. O futuro é brilhante, meus amigos. Mantenham suas esperanças vivas para vocês e para os seus filhos. Um mundo surpreendente os espera, e é por isso que eles estão aqui. Seus filhos mostrarão o caminho,
pois em suas almas eles já sabem como fazê-lo. Crescer em telos. Esta seção traz informações em parte canalizadas de Adama por Aurélia Louise Jones e em parte de informações publicadas por Charula Dux, de Telos, em 1996. Em Telos, somente quando um casal está unido em um casamento sagrado é que recebe a permissão para ter filhos. Uma vez que ter filhos em Telos é um projeto de longo prazo, os casais que desejam tê-los devem primeiro seguir um treinamento especial para pais. Na superfície, você deve passar pelo treinamento de motorista para ter uma licença para dirigir um carro. Mas qualquer criança inexperiente, emocionalmente instável, de 16 anos de idade, pode dar à luz. Essas crianças da superfície participam da responsabilidade importante de trazer uma vida ao mundo sem qualquer preparação ou compreensão da própria vida. As crianças nascidas em Telos passam por 2 anos completos de atendimento de ambos os pais, 24 horas por dia. Isto é crucial para o desenvolvimento psicológico da criança. O pai se afasta de seus deveres civis durante os 2 primeiros anos de vida da criança, para que ela possa ter um tempo equilibrado e igual com os representantes terrenos do Deus Pai e Mãe. Uma vez que o governo supre todas as necessidades, o período de 2 anos é assegurado aos pais. Um recém-nascido em Telos receberá 10 pares de padrinhos, logo após o nascimento. Isso tem muitas vantagens. Uma criança nunca sentirá que não recebe atenção suficiente, pois terá mais de 20 figuras parentais para guiá-la através de seus primeiros anos de vida. É comum que todos os padrinhos escolhidos tenham seus próprios filhos recém-nascidos. Desta forma, mesmo se você for um filho único, sempre terá irmãos e irmãs substituto para interagir e brincar. À medida que a criança cresce, passa um tempo convivendo com cada par de padrinhos. Isso inspira uma aceitação subconsciente de que o Deus Pai e Mãe sempre estará presente, uma vez que muito amor de fontes variadas está disponível. As crianças aprendem cedo que sempre serão amadas e que nada lhes faltará. As crianças começam a estudar com a idade de 3 anos, e a educação básica continua até atingirem 18 anos. Entre 3 e 5 anos, 5 dias por semana, elas participam durante meio período de jogos organizados, dirigidos e aprendizagem de competências sociais básicas e habilidades artísticas. Conhecimentos fundamentais, como cores e números, são ensinados em jogos divertidos. A partir dos 5 anos de idade, elas ficam na escola em período integral, assim como nas escolas de sua civilização. Sendo Telos uma cultura lemuriana, o idioma ensinado na escola é naturalmente o lemuriano. Esta língua é originária da linguagem universal da nossa galáxia, conhecido como Solar Amaru. Outras línguas planetárias, como o sânscrito, o hebraico e o egípcio, também rastreiam suas origens até o Solar Amaru. Embora a língua inglesa não seja obrigatória para os alunos, ela é ensinada como uma segunda língua opcional. Naturalmente, é muito desejável que o nosso povo aprenda o inglês, e quase todos o fazem, uma vez que Telos está localizada sob um país de língua inglesa, e os programas de rádio e televisão da superfície são monitorados para nossa diversão. Todas as mesas das crianças estão equipadas com computadores que as ligam à fonte da energia universal e à rede de informação. Com a nossa rede de computadores funciona com base em aminoácidos, uma força viva, ela pode acessar os registros acásticos e os elementos mais elevados das diretrizes de Cristo e não pode ser corrompida. Consequentemente, fornece informações históricas precisas e verdadeiras. Para quem não sabe,
Tem uma nota no rodapé dessa página que diz: registros acásticos são um conjunto de conhecimentos armazenados no éter, que abrange tudo o que ocorre, ocorreu e ocorrerá no universo. O Akasha é uma biblioteca de ações de cada alma, pensamentos e emoções que tiveram lugar no planeta Terra e em outros sistemas planetários. Os professores de todas as escolas de Telos são experientes sacerdotes e sacerdotisas da Ordem de Melquisedeque. Quando os jovens de telosianos têm idade suficiente para incorrerem em travessuras sérias, com mais ou menos 12 anos, e necessitam de mais tempo com os outros de sua faixa etária, entram para o que se denomina grupo. Este grupo é uma irmandade na qual de 10 a 20 jovens experimentam as maravilhas da puberdade e da adolescência juntos. Composto igualitariamente por meninas e meninos, o grupo forma um vínculo que os levará para a idade adulta e além. Um sacerdote e uma sacerdotisa do templo de Melquisedeque são selecionados para orientar o grupo através dos vários estágios de crescimento. O formato de grupo também é usado em seu processo de escolaridade, e todos os aprendizados são experimentados juntos. Os membros do grupo vão experienciar, compartilhar, discutir e crescer através das várias questões da adolescência. O grupo é especialmente eficaz no tratamento de um clássico problema adolescente, o ressentimento. Esta questão mobiliza todos para encontrar uma saída criativa para o problema. Os membros do grupo costumam se tornar amigos próximos para toda a vida, encontrando-se e compartilhando juntos os marcos da vida. Com 18 anos de idade e a conclusão da educação básica, um indivíduo escolhe a direção que quer tomar para os próximos anos de sua vida. Uma opção sempre disponível para eles são os estudos avançados no campo de sua escolha. Vastas coleções de registro de civilizações avançadas do passado estão armazenadas em cristais nas bibliotecas de Telos. Ocasionalmente, um adolescente escolherá ir direto para o templo de Melquisedeque e iniciar o treinamento espiritual como um neófito do templo. Outra opção é entrar para o serviço da Frota Prateada, Frota das Naves Espaciais Telosianas. Uma vez que todas as cidades subterrâneas são membros ativos da Confederação, é dever de todos, vivendo em Telos, servir um mínimo de 6 meses na Frota Prateada. Há dezenas de frotas que atendem esse setor da galáxia. Em nosso sistema solar, as frotas predominantemente ativas são a Frota Prateada, a Frota Ametista e a Frota Arco-Íris. Destas três, a Frota Prateada é composta quase que exclusivamente de seres nascidos no planeta Terra, principalmente de Telos e Poside, a cidade Atlante localizada sob o estado do Mato Grosso, no Brasil. A maioria das naves que vocês veem em seus céus, mais conhecidas como OVNIs, são naves da Frota Prateada de Telos e Poside. Muitos telosianos fazem carreira na Frota Prateada, enquanto outros apenas cumprem suas obrigações e seguem para outros serviços. Outra opção de graduação é começar o treinamento para o trabalho de sua vida em Telos. Espera-se que os jovens adultos entrem na estrutura geral da sociedade telosiana. Todos os que vivem em Telos, depois de uma certa idade, começam a participar da força de trabalho diária. 5 dias por semana, de 4 a 6 horas por dia, são dedicados ao trabalho. É assim que a cidade se mantém em funcionamento. Todo mundo pode escolher onde deseja colocar sua energia, evitando-se, assim, o trabalho aborrecido e alimentando-se o entusiasmo. Por exemplo, se um jovem adolescente ama a terra, as plantas e as flores, pode trabalhar nos jardins hidropônicos, ajudando a manter a cidade abundantemente suprida com frutas e vegetais.
Se uma jovem tem um forte desejo de se tornar uma dançarina, ela pode ir ao templo para ser treinada pelos dançarinos do templo. Outras opções incluem comunicações, transporte, cozinha, manufaturas, trabalho doméstico, etc. Aos 18 anos, nossos filhos começam sua dança com a vida. Eu sou a dama, sempre ao seu lado. Deixa eu fazer um adendo aqui, que quando a gente foi para o Monte Shasta, na Califórnia, a gente foi de carro. Meu irmão mora no estado de Utah, nos Estados Unidos, e a gente saiu do estado de Utah de carro e fomos até a Califórnia de carro. Foi uma viagem que era para durar em torno de 12 horas. Como eu estava com bebê, com criança, a gente parou muitas vezes, durou 16 horas a viagem de carro, mas que foi incrível. Na volta, quando a gente estava atravessando o estado de Nevada, que é o estado que a gente cruza para voltar, a gente viu uma nave. Eu publiquei no meu Instagram, eu não sei quem está aqui, que eu publiquei a imagem assim, eu disse assim, o que que vocês enxergam aqui? 90% das pessoas colocaram uma nave. Eu posso mandar no grupo para vocês verem, tá? Essa foto. Era uma. Primeiro, o que nos chamou a atenção, acho que a minha mãe está aqui, ela pode botar ali no chat, não me deixa mentir. O que nos chamou a atenção foi o arco-íris. Tinha 2 arco-íris no céu, de uma forma que eu nunca tinha visto. Era um arco-íris aqui e um arco-íris aqui. Era como se fosse um para cada lado, sabe? E tinha algo atrás da nuvem, uma nuvem muito grande. Esses arco-íris, cada um pegava uma ponta dessa nuvem, e era uma nuvem muito clara, como se tivesse um sol ali. Só que detalhe, o sol estava se pondo atrás da gente, não era na frente. Isso a gente estava vendo de frente. Então, gente, eu tenho certeza que era uma nave. E na hora eu comecei a filmar e eu fiz foto, era muito grande e tinha os arco-íris assim, e muito claro. Ali atrás era uma nuvem muito grande. Eu vou mandar a foto para vocês, vocês vão ver. E aí, quando eu fiz e publiquei, a maioria da galera botou que era uma nave. O pessoal enxergou uma nave também. E foi muito incrível, assim, porque ficou um bom tempo, como se estivéssemos acompanhando, a gente visualizando ali enorme, e depois, num determinado momento, a gente não viu mais. E agora eu lendo sobre todas essas naves, eu nem lembrava que tinha uma nave, até chamada nave Arco-Íris. Mas no dia eu ainda brinquei, ó, é a nave da Frota Prateada. Mas não tenho certeza, né? Então vamos lá, eu acho que a gente consegue. Tô com o meu celular aqui, mas acho que a gente consegue. Ah, a gente consegue mais um, eu acho, né? Tem mais uns 20 e poucos minutinhos aí. Vamos para o capítulo 8 agora, tá? Você deve incorporar o equilíbrio adequado para atrair o tipo de relacionamento que deseja, ou o relacionamento será baseado na necessidade e não na unidade. A dama. Quanta lição tem nesse livro, né? Quanta coisa que a gente precisa aprender ainda e desenvolver. Capítulo 8. O Templo da União. A dama e a Hanamar, acho que é assim que pronuncia. Saudações e bênçãos, meus amados. Sou o seu amigo Adama. Estou aqui hoje com Anamar, um dos nossos anciões, que vive aqui desde o início da nossa vida em Telos, há cerca de 12 mil anos. Anamar viveu na Lemúria por mais de 2 mil anos antes da perda do nosso continente e manteve o mesmo corpo jovem por cerca de 14 mil anos do seu tempo. Ele é muito alto, enérgico e belo, e parece ter cerca de 35 anos de idade ou menos. Durante a época da Lemúria, Anamar e sua chama gêmea construíram um templo de maravilhosa beleza chamado o Templo da União. Este templo foi construído para honrar o amor e união das chamas gêmeas. Desde então, Anamar e sua chama gêmea têm sido os guardiões dessa chama eterna do amor imortal para o planeta. Agora cedo a palavra para que Anamar continue. Saudações, sou a Hanamar. Bênçãos e amor para todos aqueles que lerão esta mensagem. Na época da Lemúria, a maioria dos homens e mulheres partilhava a vida com sua amada chama gêmea.
Este majestoso templo era o local para cerimônias matrimoniais. Os casais se adornavam com beleza e elegância para consagrar sua união com as energias da chama eterna do amor imortal. Embora essa chama do amor tenha se extinguido da vibração da superfície com o afundamento da Lemúria, ela foi preservada no Templo da União, que foi levada em sua totalidade para a quarta dimensão quando nosso continente foi destruído. Esse templo ainda existe na área perto do Monte Shasta, onde foi originalmente localizado, e agora está vibrando em uma frequência de quinta dimensão. Embora a antiga estrutura física não mais exista em sua terceira dimensão e não possa ser avistada em sua realidade, tenha certeza de que ela é muito real e tangível para nós. O templo é muito ativo e continua a desempenhar todas as funções para as quais foi concebido no momento em que foi construído. Este templo existe na cidade etérea cristalina de luz, na área do Monte Shasta. A cidade tem aproximadamente de 40 a 64 quilômetros de diâmetro. Foi prometido a vocês que esta maravilhosa cidade lemuriana em algum momento descerá para uma expressão mais física, e muitos de vocês poderão vê-la e ser convidados a entrar. Vocês estão perguntando quando isso acontecerá. O momento exato ainda é desconhecido, mesmo para nós. Acreditamos que será no final desta década ou logo depois. Quando isso acontecer, o templo, juntamente com todas as outras maravilhas da cidade de cristal, estará disponível para aqueles que, em seu desenvolvimento espiritual, alinharem-se com esta vibração. Aurélia, também conhecida por vocês como Louise Jones, esteve envolvida com este templo na época da Lemúria. Ela redescobriu a localização do templo há alguns anos, enquanto caminhava perto de sua casa na área do Monte Shasta. De início, ela reconheceu que este era um lugar muito especial, mas não conseguia desvendar o mistério. Por razões desconhecidas para sua consciência, sentiu-se atraída para retornar frequentemente à nossa área para caminhadas e meditações. Várias vezes por semana a vimos caminhar até a colina, enquanto seguia o chamado de seu coração. Foi sempre com alegria que a observamos, especialmente na primeira vez. Esperamos pacientemente pelo dia em que pudéssemos nos comunicar com ela de forma mais direta. Sem o conhecimento da sua mente externa, cada vez que veio, ela recebeu em seu plano interior a nossa calorosa recepção, juntamente com muita atenção, amor e abraços. Passaram-se vários milhares de anos desde que tivemos a oportunidade de nos comunicar conscientemente com qualquer morador da superfície neste local. Há aqueles que vivem na área, que vêm à colina para a caminhada de tempos em tempos, mas nenhum tem consciência do que representa essa localização. Uma maior clareza foi oferecida à nossa querida Aurélia sobre a natureza do seu local favorito e a forte atração que sentiu por ele. Seu amor e alto grau de respeito pelo caráter sagrado desse lugar permitiu que nos revelássemos mais abertamente para ela e também, em maior medida, que detalhássemos seu envolvimento anterior conosco neste templo sagrado. No outono de 2001, Aurélia realizou uma cerimônia de casamento neste local, envolvendo conscientemente nossa total presença e a presença do Reino da Luz. Foi a primeira vez, desde o naufrágio da Lemúria, que uma cerimônia matrimonial ocorreu na dimensão física, diretamente sobre o local onde está situado o nosso Templo da União na quinta dimensão. Este foi um momento muito feliz para nós e oferecemos nosso total apoio. Eu, Hanamar, mesclei-me com a amada Aurélia durante a cerimônia. Sem o saber conscientemente, Aurélia estava se preparando para uma experiência maravilhosa.
Seguindo sua orientação interna, ela sugeriu esta localização especial para um casal de chamas gêmeas que desejava que ela oficiasse sua cerimônia de casamento. Os Telosianos, juntamente com o Conselho Lemuriano e os seres do Reino da Luz, ficaram muito felizes com este evento. Literalmente, centenas de milhares de nós e milhões do Reino Invisível participamos dessa cerimônia em nossos corpos etéricos. De certa forma, foi melhor que ela não pudesse nos ver, pois isto poderia ter sido bastante intimidante, considerando o tamanho da multidão. Parecia que todo mundo de Telos e dos reinos da luz do Monte Shasta estavam lá, aplaudindo a reativação do nosso templo da chama do amor para as chamas gêmeas na dimensão física. Foi só depois deste casamento que revelamos mais informações sobre a verdadeira natureza do templo e a maravilhosa ativação que aconteceu para o planeta durante a cerimônia. Nos divertimos vendo como a Aurélia, ao seguir seu coração e orientação interna, nos proporcionou a oportunidade de criar essa maravilhosa abertura no plano físico. O cenário que estávamos esperando desdobrou-se em uma sequência perfeita, sem que ela soubesse o que realmente estava acontecendo, e em paralelo a esta cerimônia, isso também nos fez sorrir. Imaginem a energia deste casamento. Muitos de vocês têm experimentado relações matrimoniais devastadoras, trazendo mais estresse e decepção do que alegria e felicidade contínuas. O motivo é que as relações estressantes são baseadas na dualidade e não na unidade do amor divino. A menos que um relacionamento se baseie na unidade, nunca pode cumprir os anseios profundos do coração. Agora, meus amigos, permitam-me que lhes ensine um pouco. Como guardião da chama eterna do amor, tenho observado seus relacionamentos por um longo tempo. Para aqueles que procuram o seu amado em algum lugar no exterior de si mesmos, deixe-me dizer que não é assim que acontece. Seu amado também é parte de você. Ele ou ela pode ter um corpo no mundo externo, mas encontrar a sua chama gêmea antes que se esteja totalmente preparado para a iniciação é um pouco complicado. Frequentemente, isso não é o melhor para você, pois a experiência da terceira dimensão nem sempre oferece compatibilidade de caráter e espírito, a menos que ambas as partes tenham alcançado o mesmo nível de prontidão e evolução. Ouça isso atentamente. Procure o amor pelo qual anseia primeiramente dentro de si mesmo, em cada célula e elétron de seu coração e alma. Comece primeiro a desenvolver uma relação na consciência de unidade em seu interior. Está tudo lá esperando a sua atenção. Sua divina contraparte vive dentro de você. O relacionamento que você procura é nada mais do que o reflexo do seu relacionamento direto com seu próprio eu divino. Quando você aprende a amar a si mesmo, em todos os aspectos de sua essência, em todos os aspectos da sua divindade, em todos os aspectos de sua experiência humana, então esse divino amor pelo eu torna-se o governante do seu coração e de sua vida. E você não mais procurará em nenhum outro lugar. Você saberá que encontrou isso e, na verdade, não importará a forma que isso tomar. Seu coração se sentirá cheio e completamente satisfeito. Neste estágio de desenvolvimento de sua vida espiritual, o espelho ou o reflexo do amor perfeito pelo eu se manifestará de forma tangível em sua vida. Essa é a lei divina que não falhará com você. Se isso ainda não se manifestou em sua vida, você não está pronto para tal. Ou nos planos internos você escolheu esperar. Então, isso se mostrará no tempo divino. E qualquer período de espera não importará, pois você terá se unido em seu coração com o objeto de seu anseio e amor. Quando alcançar este estado divino, de divino amor em seu coração, nada poderá ser negado a você.
nem mesmo a sua chama gêmea. Em nome do divino amor, posso sugerir que você comece a procurar o seu amado dentro do seu eu? Esta é a maneira mais rápida de se unir com sua chama gêmea. Você não precisa colocar anúncios no jornal ou visitar um clube de solteiros. Ele ou ela literalmente cairá no seu colo e você não poderá evitar isso. Possa você atravessar todos os teus testes no abraço do amor divino? É um prazer convidá-lo para vir ao meu templo à noite, onde dou aulas para quem deseja reunir-se com sua chama gêmea. Eu não estou me oferecendo para me tornar um casamenteiro, como vocês dizem. Estamos dispostos a ajudá-lo a se reconectar com esse maravilhoso aspecto do eu que você abandonou há muito tempo. O aspecto que atrai magneticamente o seu amado e tudo mais que deseja para você. Nós não magnetizaremos o seu amado por você, mas mostraremos como realizar isso por você mesmo. Ensinaremos o verdadeiro significado de união divina. Antes de dormir, peça aos seus guias que o levem ao Templo da União para participar de nossas aulas. Meus colegas professores e eu estaremos lá para recebê-lo. Prometo que teremos um tempo delicioso juntos. Se você não se lembra de suas jornadas conosco, não se preocupe. Com o afinamento dos véus, muitos mais de vocês acabarão por abrir a lembrança de suas diversas e deliciosas aventuras noturnas. Eu sou Hanamar, o guardião do Templo da União e da chama eterna do amor imortal. Vocês já têm tema de casa aí após esse capítulo, hein? Intencionar quando for dormir para ir para o Templo da União. Anotem aí, marquem no livro. Mesmo quem é casado, gente, mesmo quem já tem um relacionamento, não é para achar outro relacionamento, é para melhorar a sua relação com você mesmo. E isso vai se refletir na sua relação. E assim, por mais que vocês não lembrem conscientemente dessas viagens astrais, né, desses templos, sigam intencionando. A gente teve um outro, né, que eu comentei na última leitura para vocês intencionarem. Sigam intencionando, porque não é sobre lembrar, como ele traz aqui. Conforme o véu vai se afinando, a gente vai conseguindo ter uma lembrança, tendo mais consciência, mas não é sobre lembrar, é sobre os códigos que a gente vai recebendo em cada uma dessas viagens aí, e que vai mudando a vida, sem a gente muitas vezes ter nem clareza do que aconteceu naquela noite. Os casamentos em telos. Muitos de vocês perguntam sobre como vemos nossas relações românticas em telos e se nós temos casamentos e famílias como as suas. Como vivemos vidas muito longas e, portanto, o potencial para gerar famílias numerosas é grande, um planejamento cuidadoso para o benefício de todos é de extrema importância. Ao contrário da população da superfície, a ninguém é permitido iniciar uma família em telos sem que tenha ganho maturidade e prontidão para dar um passo tão importante. Não permitimos que crianças deem à luz a crianças, como vocês fazem na terceira dimensão. Temos dois tipos diferentes de casamento em nossa sociedade. O primeiro é um casamento ligação. Duas pessoas que são romanticamente atraídas uma pela outra decidem se unir em um casamento que não é necessariamente permanente. Elas se casam e vivem juntas para aprenderem e para crescerem em maturidade, para experimentar a vida e desfrutarem uma da outra ao máximo. Isso aqui seria, hoje em dia, o namorido, né? Namorido, namorida. Não é um relacionamento sério ainda, mas já tá meio sério, né? Elas fazem isso somente pelo tempo em que estiverem profundamente felizes e satisfeitas com o relacionamento. Não há obrigação de ficarem juntas, e essas uniões não são necessariamente um compromisso vitalício.
Os casais envolvidos em um casamento do tipo ligação não têm permissão para gerar filhos. A geração de crianças não é o principal objetivo desses casamentos, que podem durar alguns poucos anos, várias centenas de anos ou mais. O controle de natalidade não é um problema para nós. O nascimento de uma criança é considerado um evento muito precioso e grandioso para a alma que chega, e uma criança é concebida apenas por convite. Não temos algo como uma gravidez indesejada em nossa sociedade. Uma mulher em telos engravida apenas se tiver essa intenção, e somente após preparativos sérios e bem organizados. As uniões sexuais por si só não propiciam uma gravidez, a menos que haja o convite para uma alma específica vir. Isso com que vocês estão lidando em sua sociedade, a gravidez indesejada através da união sexual, é o resultado de uma mutação genética distorcida. Isso também vai ser curado com sua codificação de DNA. Quando sua codificação de DNA for totalmente restaurada pela aceitação do amor incondicional de si mesmos e de todas as formas de vida. Em um casamento do tipo ligação, os casais podem terminar o relacionamento a qualquer momento, sem sentimentos dolorosos ou obrigações mútuas, e então iniciarem outro, se desejarem. Dessa forma, ninguém fica em um relacionamento pelas razões erradas, como vocês fazem em sua sociedade. Todos os casais de telos são felizes porque não há outros motivos para ficarem juntos. Somente a existência de um profundo amor e satisfação entre eles. Estes casamentos são considerados parte das muitas experiências que a vida e a evolução oferecem. Quando um casal sente que chegou ao fim de seu tempo, os parceiros agradecem um ao outro pelo tempo que passaram juntos no caminho da vida e então seguem adiante, permanecendo sempre bons amigos. Tudo o que eles precisam fazer é solicitar ao Conselho Lemuriano de Telos a dissolução do casamento, o que é concedido sem qualquer disputa. Seria impensável para qualquer um de nós considerar permanecer em um relacionamento sem que haja total harmonia, satisfação e um profundo propósito. Nosso segundo tipo de casamento é o compromisso ou casamento sagrado. É somente neste tipo de casamento que é dada a permissão para os casais terem filhos, se candidatando para trazerem uma nova alma para a comunidade. Depois que um casal esteve envolvido em um casamento ligação por várias décadas ou algumas centenas de anos, eles podem decidir que experienciarão um ao outro o suficiente para saber com absoluta certeza que seu amor mútuo é impecável e duradouro. Podem então desejar fazer um compromisso para toda a vida. Como nos tornamos imortais, um compromisso vitalício normalmente significa um tempo bastante longo em nossa sociedade, estendendo-se por milhares de anos. Em um casamento compromisso, não existe mais a opção de dissolução do casamento, ou o que vocês chamam de divórcio. Por esse motivo, um casal que está em um casamento ligação por um longo tempo deve estar muito seguro de seu compromisso antes de escolher se envolver no que é considerado um relacionamento permanente. Eles permanecem juntos até o momento em que um deles ou ambos estão prontos para seguir para um domínio mais elevado de evolução ao serviço. Nesse caso, um ou ambos deixam telos. Isso acontece somente após uma extensa vida juntos e depois que a família original amadureceu ao longo de várias gerações. Nesse tipo de casamento, uma, duas ou às vezes três crianças podem nascer. O período de gestação para a mãe é de apenas 12 semanas. Uau! Como o casal já viveu junto por muito tempo em um casamento ligação, eles já completaram o que quiseram experimentar como um casal.
Estão prontos para o próximo passo e ganharam maturidade e conhecimentos suficientes para receberem o privilégio e a honra de iniciarem uma família. Somente para nossas pessoas mais maduras e evoluídas é dado o privilégio de conceber crianças dando à luz a almas nobres e mais avançadas, perpetuando assim uma civilização iluminada. Em nossa sociedade não temos órfãos, nem crianças que são abandonadas ou criadas com dificuldades que um pai e mãe solteiro enfrenta em sua sociedade. A vida familiar é tão cuidadosa e sabiamente planejada que nossos filhos nunca sofrem traumas, como ser indesejado, negligenciado ou abusado. Não temos crianças que lutam para criar crianças. Cada criança é considerada um precioso presente de Deus, amada e honrada não só pelos pais, mas também por toda a comunidade. Nossa civilização está plenamente consciente do aspecto sagrado de criar filhos, e isso nunca é realizado de forma superficial ou sem formação adequada. Rezamos para que na superfície, em breve, vocês comecem a honrar a criação de crianças de um modo mais iluminado e responsável. Relacionamentos e sexualidade em telos. A dama, por favor, fale sobre as relações entre homens e mulheres em telos. Como a sexualidade é tratada entre as pessoas de telos? Como as pessoas na terceira dimensão podem evoluir em relação a esse tipo de relacionamento? Saudações, meus amados, é uma satisfação real para mim e para minha equipe passar este tempo com vocês. Em seus campos de energia, enquanto vocês leem nossas palavras, é nosso desejo mais sincero transmitir para vocês uma maior compreensão das leis divinas e suas aplicações. A maneira como vivemos nossas vidas em Telos não difere muito de qualquer outra comunidade galáctea nesse sistema solar ou neste universo. Todos nós vivemos e aplicamos as leis universais, que são as mesmas para todos. A forma como a vida é expressa pode variar, em maior ou menor grau de civilização para civilização, mas os princípios fundamentais são os mesmos para todos. Vocês podem chamar isso de unidade ou consciência universal. Nossos relacionamentos e expressão sexual em telos refletem uma consciência muito mais evoluída e madura do que a de vocês na compreensão das várias aplicações do amor. Para começar, o currículo para relacionamentos é união na unidade, abraçando a experiência do amor divino. Durante muito tempo, em sua dimensão, os relacionamentos têm sido baseados na consciência da dualidade. Agora, queridos, vocês têm se cansado desse tipo de relacionamento que não funciona e que não preenche os desejos do coração. Seus relacionamentos, em sua maior parte, têm causado vários níveis de dor e ansiedade. Vocês estão desejando obter uma maior compreensão dos relacionamentos. Muitos estão despertando para a programação distorcida que mantém sobre os relacionamentos e buscando equilibrar as energias masculina e feminina em seu ser. Primeiramente, saiba que tudo começa com você. Seu outro significativo é simplesmente um espelho para você evoluir e aprender. Ninguém pode amar você mais do que você se ama, nem você pode amar alguém mais do que você se ama. Considere isso. Sempre que está procurando alguém que lhe dê amor, que você não está disposto a dar a si mesmo, você cria a necessidade. Você deve incorporar o equilíbrio adequado para atrair o tipo de relacionamento que deseja, ou o relacionamento será baseado na necessidade em vez de na unidade. Isso, meus amigos, nunca funcionará, pelo menos não por muito tempo. Lembre-se de que em um relacionamento insatisfatório, ambos os parceiros espelham um para o outro os desequilíbrios da necessidade, da propriedade, das expectativas irrealistas, do controle, da manipulação e assim por diante. Você conhece melhor do que nós toda a ladainha de queixas sobre relacionamentos em sua dimensão.
Sempre que as pessoas estão inteiras e completas em seu eu, com energias femininas e masculinas equilibradas, estão apaixonadas por elas mesmas e não precisam de outra pessoa para realizá-las emocionalmente. Elas se sentem inteiras, felizes, bem-sucedidas e exalam a alegria da vida, com ou sem um parceiro. Elas não sentem o vazio interior que aquelas que estão carentes e em desequilíbrio sentem. Quando este equilíbrio é alcançado, então, e somente então, o eu sou do seu ser emitirá o chamado para que o relacionamento certo apareça em sua vida, em alinhamento com seu desejo e caminho atual. Esta união divina com a chama gêmea de seu coração só pode manifestar-se em sua vida com a permissão do seu eu superior. Em Telos, honramos a nós mesmos, de modo que nenhum de nós jamais aceitaria ou se ajustaria a um relacionamento com menos do que 100% de satisfação em todos os níveis. Em nossa sociedade, nós consideramos iguais e honramos a divindade e o caminho da alma de cada um. Embora a sua sociedade esteja gradualmente mudando e as mulheres estejam agora se abrindo para seu potencial feminino como parceiras em igualdade, ainda há muitas mulheres que toleram a desigualdade, bem como o abuso físico e verbal. Muitas de vocês, mulheres da superfície, ainda não se sentem dignas de serem amadas e toleram espancamentos, privações e violações de sua integridade e liberdade. Muitas ainda pensam que isso é o que merecem, ou percebem os relacionamentos abusivos como um modo de vida normal. Mesmo nos Estados Unidos, esse ainda é o estado de consciência de muitos. Isso é ainda mais trágico em vários países do planeta, onde as mulheres não têm absolutamente nenhum direito. Vocês sabem o que eu quero dizer e onde vocês veem isso em seus jornais e notícias na televisão. Em Telos e em todas as sociedades evoluídas, homens e mulheres consideram-se como dois aspectos de Deus. A mulher representa aspectos da Mãe Divina e os homens representam o Pai Divino. Há honra e respeito entre os casais em todos os momentos. Isso não significa que eles sempre concordem, mas mesmo quando há diferença de desejos ou perspectivas, eles honram o ponto de vista uns dos outros e não lutam ou argumentam sobre isso. Eles não têm o apego a estar certo ou errado e não se amam menos por causa de suas diferenças de perspectiva. Os casais passam junto tanto tempo quanto desejarem. Eles têm todo o tempo que querem para cultivar, amar e mostrar seu apreço mútuo. Como trabalhamos aproximadamente 20 horas por semana e no resto do período estamos livres, os casais têm muito tempo para desfrutarem da companhia mútua em suas casas e em muitos encontros sociais e artísticos de nossa comunidade. Nunca lhes falta tempo para nutrirem sua relação de maneiras criativas. Adoram se dedicar a atenções, ternura e carinho, e expressam sua sexualidade e intimidade quando escolhem, sempre em uma atmosfera bela e descontraída. Os relacionamentos em telos não estão sujeitos a dificuldades físicas da sobrevivência e às dificuldades financeiras com as quais vocês têm que lidar em sua sociedade. As relações entre homens e mulheres não têm o mesmo nível de estresse e é mais fácil para os casais serem consistentemente amorosos e harmoniosos. Por causa do nosso amor, da nossa consciência madura e de nossa reverência à Terra, há um constante fluxo de suprimentos do universo para atender às nossas necessidades. Vocês estão indo nesta direção em um futuro muito próximo. Não precisamos ganhar dinheiro para pagar um aluguel, alimentar as crianças ou pagar contas médicas e impostos. Todas as comodidades da vida são gratuitas para todos. A tirania de ter que ganhar dinheiro em seu mundo em breve chegará ao fim. Esperamos que nos próximos 10 a 12 anos e o estresse geral diminuirá muito.
Gente, deixa eu ver quanto que falta aqui. Tô achando que esse capítulo é meio longo. Bom, falta algumas páginas, mas vou concluir esse, não vou deixar ele pela metade. Conte-nos sobre os relacionamentos de jovens, adultos e adolescentes. As relações experimentais também são permitidas quando nossos jovens atingem uma certa idade e os hormônios sexuais se tornam ativos. Não os forçamos a suprirem os desejos naturais. Quando atingem a idade de 13 ou 14 anos, podem experimentar a sexualidade entre si, a sob a supervisão de um sacerdote. Estes sábios professores preparam nossos jovens para expressarem sua sexualidade com maturidade e responsabilidade. Os jovens são autorizados a saírem sozinhos e experimentarem o que lhes foi ensinado. A sexualidade é sempre expressa com pura alegria e prazer mútuo. Posteriormente, a necessidade da juventude de experimentar com mais de um parceiro diminui e vem o desejo maduro de um compromisso. Assim, os jovens em telos são livres para experimentar sua sexualidade como parte de seu processo de amadurecimento. Chega um momento em que duas almas que desejam se unir se escolhem se comprometer. Geralmente é um compromisso que objetiva um maior crescimento e não necessariamente a permanência. Quando duas almas se unem em um casamento compromisso, uma honra a outra como parte de todo o divino. Raramente, esses relacionamentos experimentam muito estresse e podem durar de alguns anos até várias centenas de anos. Se e quando ambas as partes se sentem completas em sua experiência juntas, elas se separam de uma maneira amigável, amorosa e na harmonia do acordo mútuo. Dizem uma para a outra: Obrigado, meu querido. Foi maravilhoso ter tido essa oportunidade de crescimento com você. Obrigado pelo amor, ternura e carinho que compartilhamos e pelo crescimento espiritual e sabedoria que ganhamos. Permaneceremos amigos, pois seguimos cada um os nossos caminhos para a nossa próxima experiência de vida e evolução da alma. Os parceiros em telo são muito amorosos uns com os outros. Quando duas almas estão em um casamento compromisso, por um longo tempo experienciando grande amor mútuo depois de centenas ou milhares de anos juntos, geralmente são chamas gêmeas. Mais cedo ou mais tarde, o casal se apresenta ao conselho lemuriano para obter permissão para entrar em um casamento sagrado. Estas uniões são permanentes e os parceiros ficam juntos enquanto ambos viverem nesta dimensão. Conte-nos acerca de como os parceiros expressam sua sexualidade em telos. Em certo sentido, nossos corpos não são fisicamente tão densos quanto os seus, e podemos nos unir de uma maneira muito mais profunda e íntima. Quando nos unimos, fundimos nossos corpos físicos e nossos chakras em uma ligação de amor. Consideramos o ato sexual como uma união com o divino, no qual todos os nossos chakras participam em alinhamento com o coração, o que traz uma experiência muito expandida. Nossa expressão sexual baseia-se em envolver as chamas do coração primeiro. Em sua expressão sexual na superfície, vocês envolvem principalmente apenas os dois primeiros chakras, da criatividade e da sobrevivência. Os realmente apaixonados também envolvem o chakra do coração. Em telos, nunca nos envolveríamos em um ato sexual com a finalidade de ganhar favores ou por motivos manipuladores. Devido ao nosso nível de evolução, temos mais chakras ativados do que vocês. Temos 12 chakras principais totalmente ativados e a cada um estão ligados 12 subchakras. Isso significa que 144 chakras estão envolvidos em nossa expressão sexual. Quando duas pessoas se unem, como divino feminino e divino masculino, em uma expressão de amor divino, a energia da união ressoa em todo o sistema solar e é sentida pelo Deus Pai e Mãe. Torna-se um ato de união de corações que se mescla com a energia do Criador. É assim que vemos nossa sexualidade. Práticas sexuais distorcidas.
Durante muito tempo, temos observado suas expressões sexuais desde o mais alto até o mais baixo nível de vibração. Encorajamos vocês a reavaliarem as repercussões emocionais negativas dos encontros sexuais, envolvendo pouco ou nenhum amor entre os parceiros. Ainda há países onde o clitóris de uma mulher é removido quando ela é muito jovem, para garantir que ela nunca experimentará nenhum prazer sexual, negando totalmente o aspecto da deusa nelas. Em culturas, em culturas inteiras, o prazer sexual das mulheres tem sido negado pela energia masculina e por aqueles que manipularam a genética do planeta, associando a sexualidade com a gravidez. Deixe-me acrescentar algo mais. Mulheres demais neste planeta desconectaram-se de sua sexualidade, de sua energia da deusa, porque foram abusadas, profanadas, violadas, reprimidas e desonradas. Em épocas passadas, as mulheres em geral sentiram que tinham pouco valor, além de servirem como um objeto sexual ou uma posse material para as necessidades físicas e emocionais dos homens. Agora é hora de ambos os sexos curarem essas feridas profundas. A concepção de crianças. Somos totalmente livres para desfrutar de nossa sexualidade sem o fardo ou apreensão de uma gravidez indesejada. A gravidez só se manifesta quando uma alma é intencionalmente convidada a evoluir em nossa comunidade. Nesse caso, a gravidez ocorre energeticamente no corpo sutil e depois se manifesta fisicamente. Somente aos casais unidos em casamentos sagrados é permitido gerar filhos. Quando um casal decide ter um filho, vai ao templo para discutir sua intenção com o sacerdote principal e solicitar a permissão para receber este privilégio. Apenas os casais que alcançaram alta maturidade espiritual podem trazer almas para a encarnação. E é assim que se passa em todas as civilizações iluminadas. Quando é dada a permissão para um casal trazer uma nova alma para a nossa comunidade, considera-se isso um chamado muito sagrado. Em razão desse privilégio especial, os futuros pais são postos em conexão direta com um ou mais candidatos no reino da luz. Uma vez que o candidato é escolhido, muitos encontros têm lugar no plano sutil entre a alma que virá e os seus futuros pais. Aproximadamente 6 a 12 meses são ocupados na preparação para a concepção. O caminho da alma e os propósitos são estudados cuidadosamente, até que tudo esteja pronto para este compromisso sagrado. Seria impensável para nós trazer uma criança para a encarnação sem fazer os mais elevados e completos preparativos. Estamos totalmente conscientes do impacto que trará para a nossa comunidade o nascimento de uma nova alma. Quando a alma é concebida, o período de gestação é de 12 semanas, e os pais se mudam temporariamente para o templo, preparando-se em tempo integral para o evento. Durante este tempo, os futuros pais dedicam-se mutuamente o amor mais puro de que são capazes como um casal. Eles ouvem músicas que elevam suas vibrações e entregam-se um ao outro com intensa beleza. Os sacerdotes do templo honram e acolhem a alma que está destinada a se tornar parte da nossa comunidade. Nossos filhos são sempre desejados e esperados. E durante o período de gestação, a alma, esperando para nascer, sente plenamente o amor dos pais e da comunidade. As crianças nascem um pouco maiores do que as suas e crescem mais rapidamente. Elas também crescem em sabedoria e conhecimento. Embora possam experimentar algumas das dificuldades que as crianças têm na superfície, especialmente na puberdade, temos muitas maneiras de ajudá-las a amadurecer e crescer através de seus problemas. O caminho de cada criança é sempre honrado e cada uma recebe toda a atenção que necessita. Há alguma coisa que você possa compartilhar conosco sobre
como podemos evoluir para o mesmo estado de consciência? Bem, queridos, está chegando. Está chegando com o aumento da consciência e do despertar. Aqueles que estão lendo essas informações e entendendo verdadeiramente seu significado, querem criar este tipo de vida para si mesmos, querem viver neste tipo de sociedade iluminada. Como vocês estão alinhando com esses princípios de consciência superior? Vocês também estão criando essa realidade e isso vai evoluir nos próximos anos. No futuro próximo, mais e mais pessoas abrirão a consciência para a informação que estamos compartilhando. À medida que esse número aumenta, você verá que as coisas começarão a mudar com bastante rapidez. Vocês já sabem que as intenções criam a realidade. Quando um número suficiente de pessoas desejar mudar e formular intenções firmes para criar uma nova realidade para si e para a humanidade, isso simplesmente acontecerá. É importante neste momento que cada um de vocês se torne um embaixador do amor, da paz e da harmonia para si mesmo, para a humanidade e para o planeta. É importante que vocês comecem a partilhar com os que estão à sua volta as informações que sentem que fazem a diferença em suas vidas. O tempo para ficar em silêncio em seu casulo acabou. Você precisa fazer brilhar o seu amor, a sua luz e o seu conhecimento para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Quanto mais vocês brilharem e irradiarem o seu novo entendimento, mais isto se expandirá em vocês e no planeta. É assim que a evolução avança. Percebemos entre os franceses que leram nossos livros uma expressiva mudança de consciência e um substancial aumento do desejo de ter uma vida iluminada. Também observamos homens e mulheres respeitando-se mais. Todos terão que começar a abraçar sua divindade e equilibrar as suas polaridades, quer estejam em corpo masculino ou feminino. Vocês compreendem isso? Quando vocês estiverem alinhados com suas polaridades internas e conhecerem alguém que está alinhado de forma semelhante, viverão novas experiências em relacionamentos, as quais trarão uma satisfação muito maior. Conhecimento e informação adequados nutrem a alma, e isso traz transformação. À medida que mais pessoas despertarem e abrirem seus corações para esses conceitos, o efeito do centésimo macaco alcançará a consciência de massa. Observem os saltos de consciência e o estilo de vida que as pessoas adotarão neste planeta em alguns anos. Quanto mais pessoas acolherem este tipo de informação, mais alto e rápido evoluirá a consciência da humanidade. Esses conceitos da lei divina estão agora em um estado embrionário no coração de alguns poucos. À medida que você compartilhar suas descobertas com aqueles que estão abertos para isso, os conceitos germinarão e crescerão. Quando um número suficiente de pessoas sustentar no coração o desejo por esse salto de consciência, ninguém conseguirá impedir que o crescimento ocorra. É apenas uma questão de informar a população adormecida através de escritos e ensinamentos e trazer o reconhecimento das verdades que foram escondidas de vocês por tanto tempo. Conforme a população acordar para o seu destino espiritual, vocês experimentarão uma tremenda aceleração da luz para manifestar a prometida era de ouro de amor, paz, iluminação e prosperidade para todos em seu mundo. E finalizamos mais um capítulo. Hoje foram 3 novamente, deu quase 1h30, mas não ia deixar aquele capítulo 8 na metade ali. Maravilhoso, né? Quantas mensagens, quantos ensinamentos para que a gente possa colocar em prática. Vocês viram, né? Eles ofertam os templos para que a gente possa ir lá, aprender, mas eles não fazem por nós, né? Nós precisamos tomar a consciência e fazer as mudanças necessárias para seguir nesse caminho da ascensão. Gente, gratidão pela energia de vocês aqui ao vivo.
Vou deixar salvo lá no YouTube, se alguém chegou no finalzinho. Hoje a gente fez o capítulo 6, 7 e 8. Estamos avançando, ó, mas nós temos mais 2 livros, né? Que são 3 aí, para complementar a trilogia. Gratidão do fundo do meu coração. Fiquem atentos aí às próximas percepções, consciências que virão. Lembrem de intencionar para que vocês possam ir nesses templos de Telos. E a gente se encontra semana que vem, na terça-feira. Ah, estou vendo ali as mensagens de vocês. Feliz de ver ao vivo. Que bom que você está aqui, irmão. Gratidão, gratidão a vocês. Muito lindo mesmo, muito especial. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Amanhã tem live, gente. Eu vou encerrar aqui para dormir, para amanhã cedo. 7h20 tem live lá no Instagram. Vou estar falando sobre os objetivos para 2024. Mas não é qualquer objetivo, tá? É para vocês se alinharem com os desejos da alma de vocês. Vocês vão sair com um mapa dessa live para o ano de 2024. Já digo para vocês. Beijo no coração de vocês e até mais. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo. Fiquem com Deus.